Você sente dificuldade em desenhar mãos? Pois nesse vídeo eu vou te ensinar como eu aprendi, como eu faço e o que funciona para mim e o que eu acredito que também vai funcionar para você. Então me acompanhe nesse vídeo e vamos aprender a desenhar a sua mãozinha, pois afinal de contas é graças a ela que você consegue segurar o lápis com tanta precisão para desenhar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Anderson, sou artista plástico. Desde já eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo e ativar as notificações. E eu gostaria também de fazer um grande agradecimento ao Lusca do projeto Art My Life. Ele tem um canal no WhatsApp, agora o WhatsApp tem canais que você pode seguir. Vou deixar aqui do lado para você entrar no canal dele. É um canal onde tem muito conteúdo interessante sobre desenho. Meu agradecimento vai a ele e também a algumas pessoas do grupo que estão me dando um grande apoio e vieram se inscrever aqui no canal. E isso está fazendo toda a diferença. Bom, o que vocês precisam ter em mente, a princípio, é que existem inúmeras, centenas de possibilidades de posições diferentes de mãos. Então é humanamente impossível eu fazer um tutorial para cada posição de mão. O que nós vamos fazer é apresentar a estrutura da mão, como que uma mão se divide, você entender que está por trás disso, a estrutura que tem numa mão, tá? Vocês não reparem que não, pessoal, porque o rapaz aqui treina, viu? Esses calos aqui é de treino. Como que funciona a estrutura de uma mão para que vocês possam desenhar as mãos. O conselho mais importante aqui, a dica mais importante, a vida já é difícil demais, não sofra. Se você for desenhar uma posição de mão muito incomum, facilita o processo. Tira foto da sua mão na posição que você quer para você ter uma referência. O desenho de imaginação, o desenho de criação, ele é importante, mas em grande parte das vezes você vai precisar de uma referência sim. Você não precisa copiar, mas uma referência para você entender aquela posição de mão que você quer desenhar, até mesmo para você abastecer o seu arquétipo de imagens. Porque o desenho de imaginação, ele nada mais é do que você utilizar um banco de dados mental que você já tem, de inúmeras posições gestuais que você já desenhou, para você conseguir esboçar livremente sem precisar de uma referência visual. Mas quando você pegar uma referência muito incomum, que você nunca viu, você vai ter que fazer isso. Para ilustrar o primeiro exemplo, eu tirei uma foto da minha própria mão aberta, para a gente entender a estrutura da mão. De princípio, você vai tentar esboçar figuras geométricas básicas da estrutura que você está vendo. Aqui eu comecei pela palma da mão. Os dedos, nós vamos fazer riscos para delimitar mais ou menos o espaço onde eles estão, tá? Sem se preocupar muito com o tamanho dele, apenas para a gente delimitar. Então vocês podem ver que eu comecei com estruturas básicas e riscos. Agora nós vamos tentar delimitar a junção dos nós dos dedos. Em termos de estrutura do corpo humano, esses tamanhos aqui, eles geralmente têm a mesma proporção. Isso não é uma regra absoluta na natureza, porque a natureza não é tão perfeitinha como a gente pensa, tudo não é tão milimetrado como a gente pensa. Mas para a estrutura do desenho, vale a pena você ter essas referências. Então aqui nós temos uma espécie de esqueleto da mão traçado. Uma vez traçada essa estrutura, eu vou começar a delinear os contornos dela com base na anatomia. Eu apliquei um rápido efeito de luz e sombra com o lápis aqui, apenas para deixar evidente para vocês que existem algumas partes da palma da mão que possuem algumas protuberâncias, são mais gordinhas. Vocês podem ver aqui, ó, a mão como está levemente inclinada, essas partes de carne aqui, ó, essas partes parecem almofadas, elas ficam mais protuberantes. Vamos fazer mais um exemplo agora, apenas variando um pouco essa posição de mão. Vocês podem perceber nesse exemplo aqui que a mão é um pouco curvada. O mesmo acontece aqui, ela não é totalmente reta, que ela é levemente curvada. Assim como o formato dos dedos aqui, até aqui, eu devia ter colocado esse dedo médio aqui um pouco maior. Nós temos aqui também um formato que vai ser levemente arqueado. Aqui novamente nós vamos delimitar o espaço dos dedos, sem nos preocuparmos muito com o formato.
Já temos a estrutura básica, agora nós vamos cuidar da anatomia e do contorno. Pronto, aqui nós temos a outra mão pronta. Eu delimitei bastante o contorno para vocês verem. E aqui novamente, chamando a atenção, ela levemente curvada aqui. Aqui como os dedos estão dobrados, né, esses aqui inclusive estão em perspectiva, vocês não vão ver aquele arco aqui em cima. Mas aqui nós temos novamente a bolsa de carne de dobras da mão. E sempre quando você curvar a mão, ela vai fazer essa dobra. Lembrando que você vê a mão, ela pode estar reta, mas ela também tem a capacidade de se curvar. E uma mão fechada, pessoal, como que uma mão fechada comportaria? Observem só, ao contrário do que o nosso imaginário diz, quando a gente vai desenhar uma mão fechada sem uma referência, geralmente a pessoa desenha a mão assim, né? Aqui reto também. Mas não é assim que uma mão fecha de verdade. Observem como que esses dedos curvam mais aqui para dentro da mão e essa bolsinha fica um pouco mais gorda e protuberante para cá, ó. Percebam. Para desenhar a mão fechada não tem diferença nenhuma, é a mesma técnica. Nós vamos traçar uma estrutura básica e fazer os riscos dos dedos. Percebam que os dedos vão ser arqueados para o centro à medida que vai chegando na extremidade da mão, e aqui em cima ela faz uma espécie de triângulo. Pronto, temos aqui uma mão fechada. Podem perceber a angulação, como que os dedos vão se dobrando para dentro da mão e como fica essa protuberância aqui da parte mais macia da palma, né? Ela gera uma espécie de almofada aqui. Por último, nós vamos fazer uma mão de costas. A estrutura e os dedos é o mesmo princípio que se aplica. Hoje em dia, tem-se o costume de se glamorizar demais o desenho de imaginação e o desenho gestual, aquele artista que tem a capacidade de desenhar de memória, só que as pessoas se esquecem que para o artista desenhar de memória, ele tem que ter visto antes, porque ele utiliza um banco de dados de imagens, de arquétipos mentais que ele criou ao longo do tempo com o estudo do desenho de observação. Não se esqueçam disso. Se quiserem desenhar uma posição específica de uma mão, uma posição mais complexa, não se envergonhem de fotografar a sua mão na posição que você quer. Isso é um recurso que todo desenhista utiliza. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Treinem bastante, façam exercício, porque não adianta só assistir essa aula aqui se você não treinar. E eu te encontro no próximo vídeo.